estamos gravando aqui. Pessoal, obrigado pela presença, principalmente para o Eduardo Fadu, uma representante da Febraec. Febraec é um grande parceiro nosso aqui da Inova Unicamp, já de longo tempo, sempre trazendo conteúdos importantes para as nossas incubadas, para as startups residentes também do parque. Então, hoje o Eduardo vai falar conosco sobre processos de vendas B2B, né, que é muito importante e é muito complexo. Então, Eduardo, por favor. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos, tá bom? Já estava conversando aí com o Wagner, mas é um prazer. Essa é mais uma oportunidade que a gente tem junto da parceria Febraec e Unicamp, particularmente a Unicamp, e a gente está aí compartilhando o conhecimento. Eu preparei um material aqui, meio de acordo com a demanda que foi sugerida junto com o Vital, e a oportunidade hoje é de a gente falar um pouquinho sobre o processo. Eu vou, para variar, como todo bom consultor e palestrante, eu preparei aqui umas 300 transparências. Transparência é coisa de velho já, né, rapaz? Agora é chat, tem um nome mais chique, tá? Mas o fato concreto é que serão alguns chats que a gente vai organizar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela, que eu não sei como é que eu vou compartilhar, Vital. Bom, aqui no o link do meio, chamado Share Screen, aparece para você? Share screen. Opa, agora Isso. sim. Tá ótimo. Agora já tá todo mundo vendo aí. Está carregando. Foi. Vou pôr aqui em módulo de apresentação, tá bom? Pessoal, deixa eu até reforçar, até porque é a oportunidade aqui de conversarmos. Nós estamos em poucas pessoas, eu até combinei isso já em outros eventos que eu participei. Eu gosto mais que a gente vá fazendo isso de forma de bate-papo. Então, eu vou seguindo a sequência aqui e toda vez que a gente troca a gente dá um espaçozinho, se vocês quiserem perguntar ou questionar, eu acho que é a oportunidade até para a gente ter uma dinâmica um pouco melhor. Senão a gente fala tudo para abrir sessão de perguntas, a gente perde muito da dinâmica e da oportunidade de interagir, tá bom? Então eu faço esse convite para vocês, só a gente organizar um pouquinho, terminou o chat, o assunto do chat, eu abro para todo mundo conversar. Tá legal? Outra coisa, dúvidas quaisquer, sejam elas teóricas ou práticas, por favor, é uma oportunidade que a gente tem aqui para a gente ir tirando, até porque os conceitos de vendas muitas vezes não são tão fluidos como a gente gostaria que fosse. Tá bom? Fiquem à vontade. Como a gente comentou, então, o bate-papo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo comercial, obviamente B2B, que é um dos vetores que a gente queria, mas especificamente dentro do processo comercial, e aí vamos entender processo comercial de uma forma bastante ampla, quer dizer, nós vamos estar particularmente preocupados com o que diz respeito ao gerenciamento da rotina de vendas, que é um detalhezinho que se passa muitas vezes despercebido, mas que, pasme, é o momento da verdade de tudo que a gente está fazendo em termos de, mas estava com problema, agora normalizou. Ó, bom, o Ricardo já normalizou aí o problema Boa. de áudio. Tá bom? Tudo bem, gente? Então vamos lá. Só fazendo as honras da casa, só apresentando para vocês a Febraec. Febraec é uma instituição sem fins lucrativos, tá? Para que contribui para a atividade de consultoria e treinamento em todo o Brasil, tá? Nós atuamos em duas frentes, auxiliamos no desenvolvimento da carreira de consultor, então, nós fornecemos curso, orientação, networking, a gente auxilia, inclusive, em questões básicas de quem está iniciando na carreira de consultores, tá bom? E a gente contribui para essas empresas de consultoria, prospectando oportunidades, estimulando negócios. Enfim, a gente está. Eu estava brincando com o Vital, né, Vital? Eu de consultor já estou com 26 anos, então eu estou quase me aposentando da carreira de consultor, tá? Mas a gente vem trabalhando já com a área comercial e vendas já há 37 anos. Então tem uma coisinha já para
para contribuir. Qualquer pessoa, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, é só acertar, acessar, perdão, febraec.org.br. Tudo bem? Vamos lá? Vamos falar de vendas, que é o que todo mundo queria, né? Bom, só Ah, alertar aqui, Eduardo, desculpa te interromper, a gente está vendo o seu PowerPoint, caso você ah, deseja é ficar em tela isso. cheia, né? Então, em modo apresentação. Obrigado. Tá todo mundo vendo? Eu mudei aqui, estou no chart 3. Ah, não, tá no teu PowerPoint ainda. Tá no PowerPoint, de fato. Ô, Fadu, tá na Peraí. tela de apresentador do PowerPoint. Oi, Sim. Kleber, tudo bom? Bom dia. Beleza, Tá e na você? Bom tela, dia. tá na tela do. Agora saiu, mas não estava na tela da apresentação, estava na tela do apresentador. Ah, é? Puxa É que tem vida. um modo, embaixo tem um modo apresentação, Eduardo. Aí aparece tela cheia. Eu acho que eu pus isso aqui, ó. É, mas você deve estar com Mas você dois deve ter monitores, não colocado tá? depois, você deve ter colocado depois que você mandou O link. compartilhar. Depois que você Ah, mandou entendi. compartilhar. Então, peraí, que senão vai dar bode. Um minutinho, senhores. Vamos ver se fica melhor agora. Share screen. Agora sim. Acho que agora foi. Todo Certo. mundo está vendo? Por que se Beleza. preocupar com a rotina de Foi, vendas? agora foi. Sugiro Maravilha. você voltar no slide anterior que tem os dados ali da Febraec que não foram mostrados. Só para o pessoal Perfeitamente. poder anotar, etc. Isso. Obrigado, Kleber. Tudo bem aí? Então, Boa. todo mundo vendo. Agora sim. Em vez de anotar, você consegue depois, pelo Vital, Enviar o. distribuir o material? Sim, eu já mandei uma cópia em PDF, não foi, Sim, Vital? eu tenho esse material. E Ótimo. também eu vou disponibilizar a gravação desse webinar também, Legal. né? Obrigado. Boa. Beleza? Bom, mas vamos lá. Então, acho que agora, depois desses início um pouquinho tumultuado, por que se preocupar com a rotina de vendas, né? Então, como eu comentei, toda vez que a gente fala de um processo comercial, tecnicamente ele é composto por um monte de detalhes, tá certo? Ah, e é esse exatamente onde a gente vai ser. Mas a preocupação hoje prioritária não é tanto, vamos dizer assim, na parte mais estratégica, na definição de um plano de vendas. O que captura valor, obviamente, é a questão da rotina. Eu vou entrar em detalhes e a gente vai esclarecer esse ponto. Tá bom? Mas respondendo à pergunta, por que se preocupar com. É porque está cada vez mais difícil vender. Tá certo? Aliás, principalmente se tratando do universo de uma startup, que é o objeto de quem a gente está conversando nesse momento, mas não menos diferente para outros momentos organizacionais, a venda realmente existe, mas existe num contexto cada vez mais concorrido, mais difícil, mais estruturado. O processo comercial exige muito mais de quem está envolvido, e isso tem dificuldade. E para isso, então, a gente toma uma série de iniciativas que, novamente, elas compreendem um conjunto grande de detalhes, mas que, organizadas, elas vão produzir resultado. De outra forma, a gente vai ter mais dificuldade. Tá bom? Eu vou continuar aqui, tá? Então, primeira coisa, esclarecendo de onde vem essa questão da gestão da rotina de vendas, tá? Eu gosto muito dessa explicação, porque foi um momento privilegiado na minha vida, nos anos 90, com relação à gestão da qualidade total, tá certo? Nos anos 90 foi muita moda, eu acho que ainda tem um valor muito importante para as empresas, e de lá, então, muita gente participou de programas de imersão, programas de, de trabalhos voltados, em que você tinha o GQT, a Gestão da Qualidade Total. E nos programas de gerenciamento da qualidade total, você tinha lá o que se chama de PDCA, tá certo? Que é a bolinha de cima. E que todo mundo usou e abusou. O problema é que dentro do sistema da qualidade, pasme, ele compreende duas bolinhas, não só uma. Você tem o PDCA e você tem o SDCA, tá certo? Pois bem, gente, a gestão da rotina é exatamente esse complemento do SDCA.
tá bom? É interessante notar que muita gente tem falado de você fazer, eventualmente, até turnarounds e mudar o patamar do que você pretende da forma. O problema é que a captura do resultado, de onde vai vir, obviamente, os resultados efetivamente, vai vir da rotina. Não adianta você pensar algo substancialmente diferenciado, sendo que na hora em que você implementa, você não gerencia essa rotina para capturar. E é daí que vem esse conceito, tá bom? Então, eu estou aqui só relembrando uma coisa antiga, se a gente pode falar assim, porque eu acredito que hoje um dos maiores abacaxis que a gente tem na área comercial, mas não só, mas particularmente na área comercial, é porque você tem um conjunto grande de iniciativas rompedoras, tá certo? Que na prática, elas, por pecarem no processo de você gerenciar a rotina, acabam não produzindo de forma eficazmente aquilo que você está buscando como resultado. E eu volto a insistir nisso. Conjunto, as coisas não são necessariamente complexas. Complexo é fazer todo esse conjunto funcionar. Aliás, essa é uma frase de um parceiro e cliente, inclusive, foi cliente, grande amigo, mas que expressa exatamente essa dimensão. O difícil não é fazer as coisas, o difícil é fazer o conjunto dessas coisas relativamente simples estarem acontecendo. E onde isso amadurece? É na gestão da rotina. Tudo bem? Então, todo o processo de melhoria ele envolve essas duas dimensões. Pensar de forma estratégica, diferenciada, né? Como a gente fala, rompendo muitas vezes paradigmas e modelos, a forma de você fazer, mas onde é que vem esse resultado? Ele vai vir na hora que você soma a rotina e particularmente a rotina comercial. Pessoal, aqui dentro daquilo que a gente tinha combinado, alguma dúvida? Todo mundo já familiarizado com esse conceito? Essa coisa, como eu falei, não tem nada assim tão novo. Tudo tranquilo? Posso seguir? Belezinha. Então vamos lá. Já que a gente já conseguiu esclarecer por onde a gente vai trabalhar, então, como eu comentei, a ideia é conversarmos sobre como é que você organiza a sua rotina de vendas. Onde você vai linkar um monte de coisinhas para produzir o resultado. Tá bom? Bom, então, deixa eu respirar fundo, porque aqui nós vamos. Aqui tem um pouco daquela parte estratégica, mas que é importante a gente pensar muito fortemente para quem tem um negócio que está iniciando, ou mesmo um negócio que já tem muita estrada, mas que é sempre bom dar uma relembrada, né? O que não pode faltar nunca numa estratégia comercial? E aqui isso é particularmente mais complicado para quem está envolvido com vendas de serviços, tá bom? Tá? Não que isso para produto não seja relevante, mas para quem vende serviços, isso é crítico. Primeiro, é estabelecer um nicho e segundo, agregar uma forma para você ter receita recorrente, tá bom? Eu digo isso porque, para começo de conversa, esse é um desafio em consultoria, tá? Você quer sobreviver no mercado de consultoria? Então, identifique um nicho, que pode ser um produto, um serviço que você preste, algo, enfim, que traduza um diferencial particularmente interessante e diferenciado da sua proposta, escolha um nicho e construa uma relação para permitir para você gerar receita recorrente. Tá bom? Então, esse é o primeiro desafio que comercialmente a gente tem que buscar. Puxa, Fadu, eu pensei que não fosse assim. Eu ia sair vendendo e os clientes iam vir e todo mundo ia ser feliz. Então, até pode acontecer. Eu até torço que aconteça. O problema é que quando a gente fala em vendas, a gente está falando, antes de mais nada, de algo que tem uma lógica, tem objetivos estratégicos. Bom, e aqui eu posso ser bem objetivo, né? Aliás, a gente já falou isso em outras palestras aqui mesmo. O primeiro grande objetivo estratégico é você ter um ponto de equilíbrio coberto sistematicamente, né? Eu brinco sempre que é a diferença entre marketing e vendas, né?
que é a diferença entre marketing e vendas? O marketing fala do negócio de amanhã. Vendas fala do negócio de hoje. Então, para marketing, é absolutamente permitido eu pensar em algo diferente, único, especial. Vendas não tem esse direito. Vendas, quem está em vendas ou quem vive, né, para vender, ele tem uma obrigação de trazer o leão morto, né? E, particularmente, o primeiro objetivo estratégico é você perenizar um negócio. Como é que você pereniza um negócio? Ué, simples, você tem que ter uma receita que garanta cobrir os custos e de forma consistente, porque não adianta você matar o leão num mês e no outro mês, obviamente, não existe mais ninguém. Então, a primeira questão aqui trata desse particular objetivo. Então, aos amigos que têm aí desafios comerciais, e todos temos, até porque vocês estão em projetos empreendedores, a primeira questão que a gente tem que resolver é para onde a gente vai e como é que eu coloco uma forma que garante essa recorrência. Puxa, Fadu, eu não consigo vender serviço, eu vou vender produto. Ótimo. Então você vai pensar da mesma forma. Como é que eu vou ter um fluxo permanente, tá certo? De solicitações e para ser mais claro, como é que a gente vai fazer dinheiro todo mês? Tá bom? Até aqui tranquilo? Posso avançar? Hã? Vocês estão vendo aí, né? Houve alguma mudança? Estou no chat 7. Sim, tá correto. Tá ótimo. Então, vamos lá começar aqui com, de novo, a ambição do, do saindo para vender, tá bom, gente? Como eu comentei, difícil aqui, vocês vão ver que não é propriamente cada uma dessas coisas, é como é que você faz tudo isso aqui funcionar. Então, olhando a jornada de compra de um cliente, tá? E se alguém tiver alguma dificuldade, seja conceitual, por favor, levante a mão que a gente vai esclarecer, né? Então, Bernardo, você está falando? Eu não estou ouvindo direito. Ah, bom. Então vamos lá, jornada de compra, pessoal. Nome chique, né? Eu sempre falo, consultor tem que ter nome chique, senão a plateia vai achar que não tem valor. Então, a primeira coisa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? A primeira coisa é que dentro desse processo de compra, melhor dizendo, dentro dessa jornada, você tem que ter um capítulo que é a geração de indicação de negócios. Como é que os negócios vão surgir? Tá bom? Então, esse é um bloco. E para isso a gente tem uma discussão em que precisa ser respondida. O segundo bloco é o bloco de qualificação. Opa, como é que é o negócio, Fadu? Então, vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, a questão aqui é separar as coisas e botar tudo isso para funcionar de forma harmônica e permitir com que a gente lá na frente chegue nos resultados. Então eu tenho geração de negócios, geração de indicação de negócios, que são os leads. Esses leads, eles são tratados num segundo bloco que a gente chama de processo de qualificação. Eu vou voltar em detalhes explicando o que tem de bom e o que tem de ruim. O terceiro é a gestão de oportunidades, propriamente dito, tá bom? E por último, a gente tem lá a pós-venda. Então, a primeira coisa que a gente vai deixar muito claro, e como eu falei aqui que entra os detalhes, a geração de indicação de negócios hoje, para uma startup, é um desafio gigantesco, até porque você vai ver que você precisa combinar vários esforços. E aí vem uma visão até, eu vou entrar em detalhes mais para frente, mas a minha sugestão é sempre pensar de uma forma muito com cabeça de financeira, quer dizer, você não pode ter só um plano, você tem que redear ele. Você tem que fazer o plano e um plano B, um plano A, um plano B. Se você tiver um plano C, melhor ainda. E é a combinação desses esforços que vão permitir lá na frente você ter esses leads funcionando. Aí você vai falar assim, puxa, Fadu, mas não é muito complicado? Na verdade, esse é o primeiro desafio que a gente tem que montar de forma consistente. Eu depois vou dar dicas como é que a gente pode fazer isso, e eu posso falar com bastante experiência que, modéstia à parte, a gente tem conseguido produzir bons resultados. Tá? A partir do momento em que a gente gerou esses leads, tem uma etapa aqui dentro dessa jornada, que é o que a gente chama de qualificação. Aí você vai falar assim,
Nossa, Fadu, sempre me falaram para mim que, né? O que qualificar, né? Então, gente, vocês podem não acreditar. Hoje, até em virtude de todo o esforço que você tem da web, então, eu tenho muitos clientes, e no meu caso não é muito diferente, em que a gente fazendo essa primeira parte relativamente bem feita, você vai ter uma apropriação, uma geração muito grande de leads. O problema é que, tá vendo a pontinha da flecha aqui, ó? Tem gente que conecta a pontinha da flecha com a gestão da oportunidade, sem, obviamente, a etapa de qualificação. Então, você já vai direto tratar da necessidade do cliente. De cara, pessoal, há um efeito fantasticamente danoso, tá? Por quê? Porque essas oportunidades podem ser meramente entusiasmo, ou como a gente, numa linguagem bem técnica, forte desejo, não há necessariamente um processo de compra por trás. Então, o que, que acontece quando você starta um processo de venda sem um processo de compra? Inevitavelmente você não vai vender. Mais para frente eu vou voltar nesses assuntos em detalhes, tá bom? Mas eu quero só que vocês compreendam nesse primeiro momento essa sequência. Então, eu gero o lead, eu tenho que qualificar o lead, até porque o lead tem que ser alinhado com as proposições, lembra? Tem que ter receita recorrente, tem que estar dentro do nicho. Lembra da historinha? Ah, Fadu, mas eu tropecei aqui numa galinha morta, tá valendo? Claro que tá. Isso é venda, né? O problema é saber se isso vai levar na direção consistente de você amanhã ter um negócio que produza resultado de forma sedimentada, né? Como eu falei, consistentemente, sistemicamente está gerando resultado, ou na verdade é uma oportunidade que muitas vezes pode confundir. Em empresas nascedoras, e particularmente empresas nascedoras de base tecnológica, esse assunto às vezes é mais fluido, porque as convicções nesse momento não são tão rígidas. E, de repente, acertar o caixa e conseguir ter um mês de sossego ajuda bastante. Então, como eu falei, é um momento muito crítico, mas é importante que a gente entenda que há esses diferenciais, essas dificuldades pelo caminho, melhor dizendo. Então, gestor a oportunidade, você vai lá, faz a proposta, negocia, ou sim ou não. Se você fechou, aí você tem todas as etapas, e finalmente você vai lá para pós-venda. Poxa, lembra que eu comentei sobre um processo recorrente, né? Então, é esse o papel, aliás, crítico do pós-venda. Por isso que nós apresentamos pós-venda como se fosse uma bolinha. Porque eu vou também falar isso mais para frente, mas antecipando. A pós-venda, um projeto de venda, ele é constituído de pré-venda, venda e pós-venda. Quando você roda o primeiro projeto, você naturalmente vai transformar a pós-venda em novamente identificação de necessidade. Então, ela volta para a pré-venda. Tá bom? Então, essa sucessão de voltas dessa bolinha que vão permitir, inclusive, você ter alta recorrência. Tá bom? Até aqui tranquilo, gente? Alguma dúvida sobre essa questão? Ninguém? Como eu falei, qualquer probleminha nós estamos à disposição, tá? Então eu vou seguir em frente. Vamos falar aqui como é que eu gero leads, né? Que é o primeiro bloquinho lá. Lembra do primeiro bloquinho? Aliás, já sei por que eu devia ter colocado o bloquinho aqui para facilitar. Como é que a gente arruma cliente em B2B, hein, gente? Né? Então, para começo de conversa, você tem uma coisa mágica, eu chamo mágico isso, chama-se relacionamento, né? Ah, como é que é isso, Fadu? Eu, eu vou para cima e eu faço conversa, reunião. Eu tive um sócio muito tempo, ele se irritava toda vez que eu falava que eu precisava falar, fazer relacionamento. Eu falei, pô, relacionamento é levar os caras para jantar, isso é, né? Bom, piadinhas à parte, gente. O relacionamento é fundamental, ele continua. Só que, como eu falei, esse é um relacionamento que ele precisa ser alinhado. Lembra lá com aquele alvo estratégico lá do começo?
Puxa, Fadu, eu conheço 2.500 pessoas no meu LinkedIn, maravilhoso. Mas eu defini que eu vou vender para, sei lá, frigorífico. Então, a primeira coisa que você tem que saber é se você tem 2.500 pessoas que estão nesse segmento. Ah, Fadu, eu descobri que eu não tenho ninguém. Então, né? Relacionamento é uma coisa um pouco mais objetiva e ela tem que estar endereçada ao alvo. Tem, inclusive, uma maneira de fazer essa abordagem que chama-se social selling, através de mídias sociais, mas que eu vejo cada vez mais, tristemente, as pessoas fazendo de uma forma abusiva e equivocada, tá? Mas isso é outra uma discussão. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ter isso. Agora, adicionalmente a isso, lembra da ideia do backup que você tem que ter sempre em qualquer estratégia comercial? Senão você pode ficar numa posição muito vulnerável. A gente tem um conceito hoje que eu gosto de explorar de você ter uma maquininha de vendas, tá? Então, opa, maquininha de vendas, do que isso aí? Esse é um conceito, na verdade, não tem nada de tão novo, mas a lógica é que você tenha uma sucessão de estratégias para a geração de leads concomitantes, tá certo? Umas vão explorar momentos, outras vão ser reforçadas, outras você vai montar. O importante é o seguinte: para B2B, principalmente B2B de alto valor agregado, que é muitas vezes em que vocês estão participando, é sempre importante pensar de uma estratégia de relacionamento. E aí, como eu falei, tem que explorar o que a gente tem à mão, mas adicionalmente é pensar numa estratégia que gere esses leads, tá? Então, por exemplo, vou contar da minha estratégia que que no meu caso eu faço isso até conceitualmente, né? Eu, por exemplo, tenho obviamente a minha relação, meu conjunto de apoio e indicação de negócios em vários cenários, até por tudo que eu já fiz. E eu montei uma máquina de vendas baseado, por exemplo, em Facebook, tá certo? Então eu tenho pequenos anúncios, hoje nós mais em vídeo, tá? Um rol e acerto e o investimento mínimo, mas constante, tá certo? Aí você vai falar assim, puxa, Fadu, mas por que você foi para Facebook? Primeiro, porque é um debate, esse é um debate conceitual, inclusive nos Estados Unidos. Há uma briga muito grande contra o Google, acho que vocês sabem disso, porque no processo ele acabou se tornando monopolista. Então, principalmente em B2B, ele, na verdade, é, é, ele acabou se transformando como o único grande canal de divulgação e os custos ficaram abusivos. Então, há um debate nos Estados Unidos, mas isso é um debate de vendas, tá? Em que todo mundo está tentando encontrar uma solução para sair do Google, para bypassá-lo. Bypassá-lo é feio, né? Na verdade, o Google não morre, você quer criar outras alternativas estratégicas. Então, no meu caso, menos é uma discussão sobre anunciar ou não no Google e mais fazer a lição de casa em outras mídias sociais, por exemplo, tá? Puxa, é um desafio técnico, muito técnico, tá? Agora, vale a pena pensar? Vale. Para você ter uma ideia, eu chequei a semana passada, uma das palavras-chave minhas são consultoria comercial. O clique em consultoria comercial estava sendo cobrado a R$ 3,70, tá? Aí você vai falar assim, puxa, Fadu, R$ 3, Thais. Eu faço um investimento diário no Facebook com R$ 10, ou seja, com o equivalente a 3 cliques do Google, eu consigo apresentar a minha empresa para pelo menos aí umas 1.000 e poucas pessoas todo dia. Aí você vai falar assim, poxa, mas será que o target está correto? Será que a gente consegue? De novo, é o desafio para mim, né? Agora, é uma desproporção absurda. Vocês concordam ou não? Eu realmente tenho aqui uma dúvida muito atroz de que a gente vai conseguir viver refém desse tipo de coisa. Mas, enfim, isso é mais um debate. Eu acredito que para quem está iniciando, não tem muito jeito. A gente tem que pensar soluções que sejam capazes de viabilizar, tá certo? Agora, de novo, elas têm que ser combinadas. Relacionamento de um lado e uma máquina de vendas. Onde é que você vai setar a sua máquina de vendas? É numa mídia social? É num conjunto de. Enfim, é disso que nós estamos falando, tá? Particularmente,
eu não tenho dúvidas de que as mídias sociais oferecem uma grande oportunidade por um custo relativamente baixo. Mas aí envolve todo um trabalho por trás para a gente conseguir organizar. Não é simplesmente gerar isso. Aliás, a minha bronca com o Google é isso. A minha experiência com o Google foi de trazer o que a gente chama muito caroço. Tá bom? Eu vou explicar direitinho aqui, por isso que eu estou comentando. Lembra daqui, a hora que você gera o lead, a hora que você qualifica ele, você descobre que ele está fora do target. E no meu caso, isso é muito crítico. Então, todas as minhas experiências de Google, e a falha pode ser até minha, é uma outra discussão, mas eu não fui muito feliz. E o efeito disso foi eu gastar muito dinheiro e não resolver o problema. Hoje, só para a gente não ter dúvida, um parâmetro para vocês. É evidente que vocês estão começando, então às vezes isso não diz muito. O custo de aquisição de um cliente é na faixa de 3 a 5% do que você tem como projeto. Tá bom? Então, pensando de uma forma bem tosca para a gente não sair disso. Se você tem um projeto que, de repente, ele vai faturar R$ 1.000 por mês, 12 meses, tá? Serão R$ 12.000. Para que você adquira um cliente, você vai gastar 3 a 5% desse valor. Que você vai trazer gente, que você vai descartar, vai trazer gente que você vai fazer proposta, etc., mas que não vai virar, e tem gente que você vai fechar. A hora que você fechar, em média, é esse trabalho que vai pagar. Tudo bem? Alguma dúvida? Alô? Está todo mundo concordando com o consultor? Nossa, desse jeito eu vou ficar mais feliz. Bom, qualquer questão, levante a mão, tá bom? Então, gerando leads, relacionamento e uma máquina de vendas. Busquem a inteligência, apliquem e vamos ver o que a gente consegue montar. E como é que a gente qualifica? Opa, agora nós chegamos naquele segundo bloco, né? Pessoal, uma coisa muito preocupante, como eu falei para vocês, no passado, bem passado, o time de vendas tinha uma pessoa para cuidar dos 4 blocos. Então, era uma coisa que passava, às vezes, até muito desapercebido. Mas como hoje a coisa é muito diferente, a começar porque você tem, através da web, uma hiperpoluição de interesses, né? Gente o tempo todo desesperadamente sinalizando compras. Na verdade, a questão da etapa de qualificação, ela hoje salta aos olhos. Para vocês terem uma ideia, de um modo geral, e isso, obviamente, eu estou falando de B2B, o maior abacaxi que a gente tem é em qualificação, ou seja, você não ter feito o processo de qualificação consistentemente, e a etapa de follow-up. Por quê? Porque você está correndo atrás de proposta. Então, você larga o follow-up da proposta para ficar fazendo proposta. Então, por incrível que pareça, irracionalmente é muito o que acontece por aí. Mas vamos pegar aqui e descrever claramente para vocês. Está vendo aqui o vendedor? Imagine que sejam vocês aqui, de binaquim e uma gravatinha. Existe um negócio chamado forte desejo e existe um processo de compra. Está vendo aqui, ó, processo de compra. Qual é o momento do cliente? Quer dizer, é isso que, na verdade, o primeiro espaço junto ao cliente é identificar qual é o momento que ele está. Esse momento é de fundo de funil, ou seja, ele já veio discutir com você disponibilidade e preço, é uma sinalização de que ele está aqui, ó. Tá certo? Como é que a gente vê isso? É muito simples. O cara fala assim: olha, eu preciso de algo assim, 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 assado, que faça isso. Ele já traz até a descrição, muitas vezes, do produto ou do serviço que ele deseja. Isso já é sinal de que ele já evoluiu todo isso, né? Ele foi lá para cima e veio descendo. Agora, há momentos em que você vai ver que ele está aqui, ó, no topo do funil. Puxa, que coisa interessante, eu estava pensando um negócio assim, um negócio assado, né? Será que a gente pode conversar? Ou forte desejo. Eu gostaria de um produto que me leve a Marte, me traga e que me dê uma passagem de férias lá na Lua. Pessoal, por mais absurdo que possa parecer, muito embora ele possa até verbalizar para você, olha, eu preciso de uma proposta,
você tem que checar para ver por trás dessa demanda a qual ele se refere, em qual momento ele está. Eu estou dizendo isso porque hoje é um dos piores coisas que a gente tem, tá bom? Eu estou com um cliente já iniciando um trabalho, ele trabalha com robôs, robótica, ele implementa esses processos já dentro de fábricas, né, em etapa de embalagem, enfim. Como a gente brinca, a inovação lá não é falar da inovação, né? É vender inovação. Pois bem, uma hora abacaxi está aqui, tá? Por quê? Porque quando a gente chegou lá para implementar o projeto, a primeira coisa que a gente teve que reforçar junto à equipe comercial é exatamente isso. Ah, mas Fadu, mas o cara disse que ele queria uma proposta. Eu estou dizendo para você, o que ele verbaliza é uma coisa. Teu papel como vendedor, primeiramente, é identificar onde ele está nesse momento. Ele está aqui? Ele está aqui ou ele está aqui? Quando se trata de inovação, é muito perigoso isso, porque todo mundo é entusiasmado, mas não necessariamente vai comprar a solução que você está vendendo. Então, você pode estar enchendo o seu funil de vendas, não é isso? E aqui é o funil de compra, né? O que tem que ter aqui do lado? Um funil de vendas. Aliás, para que a gente não tenha dúvida, só existe um processo de venda se você claramente identificar que existe um processo de compra. Se não houver um processo de compra, não pode startar um processo de venda. Tá claro isso, gente? Porque é fundamental a gente compreender passo a passo o que é que nós estamos vivenciando. Então, interajo com o cliente. Ele diz que ele precisa de uma proposta. Maravilha, deixa eu checar. Você, você já olhou alternativas? Não, eu estou querendo um. Opa, então você já está aqui no fundo. Então você já sabe que a tua atitude enquanto vendedor é diferente do que você vai estar aqui, que é muito diferente do que você está aqui. Porque se ele só simplesmente estiver na etapa de forte desejo, não existe um processo de compra. Se não existe um processo de compra, não dá para startar um processo de venda, porque você vai atropelar inevitavelmente e o efeito disso vai ser danoso. Pessoal, até aqui tranquilo? Hello? Oi. O que você está falando aí com um processo de compra? Eu não estou entendendo o que quer dizer isso. Isso, então vamos lá, Bernardo, né? Bernardo, vamos. Existe processo de venda, não existe? Que é aquele conjunto, ó, tá aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Hã? Isso aqui é a jornada de compra de um cliente, não é isso? Então tem lá. Como é que eu capturo? Isto aqui é um grande processo. Imagine que você está aqui, ó, né? Você tapinha aqui, ó. Você vai identificar a necessidade, tá vendo aqui? Consegue enxergar? Tá? Tá meio pequeno porque eu enfiei tudo aqui. Mas vamos lá, amigo. Existe um processo de venda, que é a sua atitude, e existe do lado de lá um processo de compra. Uhum. Não existe um processo de venda sem um processo de compra. Dá para entender isso? Tá, o processo de compra, então, é a parte do comprador, como é que ele está dentro do caminho para comprar o Isso, produto. exatamente. Entendeu? Por que isso é tão preocupante? Porque, como eu falei, poxa, você está lá interagindo com ele, você foi numa feira, foi num evento, ou mesmo ele mandou um e-mail para você, né? Amigo, qual é a primeira coisa que você tem que checar? Poxa, Fadu, mas ele disse que ele quer uma proposta. Ótimo! Ele disse que ele quer uma proposta. O que você tem que fazer? Checar se existe um processo de compra. Ah, o detalhamento do processo de compra, se você perguntar para a web, para o Google, ele vai dizer para você quais são as etapas, tá bom? Mas o importante aqui é compreender esse mecanismo, tá? Não existe um processo de venda sem um processo de compra. Se você startar um processo de compra, você está rompendo e acelerando isso. E o efeito, invariavelmente, é você perder tempo, tá? Você não vai a lugar nenhum. Aliás, uma experiência de quem já vendeu é quando ele junta um monte de propostas no seu funil de vendas e elas não escorrem, né? Elas não evoluem. E por que elas não evoluem? Porque provavelmente a coisa começou errado. O cara tinha um forte desejo, ele tinha um interesse de conhecer. Mas como ele verbalizou aquilo como proposta, você entendeu
que ele estava para comprar e ele não está. Tudo bem? Parece meio, parece meio contrassenso, mas é típico do que acontece sistematicamente e rotineiramente no nosso processo de venda. A gente está vendendo, a gente vai coletando uma série de interessados, só que uma parte desses interessados não necessariamente tem um processo de compra. Se não tem um processo de compra, não tem um processo de venda. Você já nasceu morto no processo. Tudo bem? Você, na sua experiência, você já saiu para vender alguma vez, Bernardo? Não, não sou vendedor, não. Não, mas em breve você com certeza estará experimentando essa coisa fantástica. Então, a primeira coisa que a gente vai reparar sempre é nisso, tá? O processo de venda, ele necessariamente envolve essa etapa anterior. E isso é crítico em B2B, tá? Como eu falei, eu tenho um cliente aqui que vende processos em que invariavelmente tem um robô no meio. Então, você imagina, outro dia me chamaram lá porque uma grande montadora aí solicitou tudo, estava tudo quente, tudo certinho. Ó, vou te dar um case, né? Um projetinho de 3 milhões. Todo mundo feliz. Aí eu cheguei né, para trabalhar, o dono da empresa chamou e falou, Faduzão, a equipe aí está muito triste. Eu falei, nossa, o que, que aconteceu? Todo mundo aqui. Não, não, é que a XPTO, essa empresa montadora, disse que não vai comprar. Eu falei, nossa, mas o que, que acontece? Vamos entender, né? Então ele pediu até para eu conversar com a equipe comercial e o pessoal estava desmotivado. Aí, certo, vamos entender o que está acontecendo. Não, Fadu, era um projeto maravilhoso, era um projeto lindo. Eu, puta, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo. E qual foi o detalhe que faltou? Aí começamos a discutir. Você sabe qual foi o detalhe que faltou, Bernardo? Você vai rir, hein? Tenho certeza. Rastreando o histórico de sucessos em vendas, ninguém compra algo com essas características inovadoras, porque ele vai mexer no processo. Imagine num processo de uma linha de montagem de carro, sem fazer uma visita ao fornecedor. Você concorda comigo? Deixa eu Uhum. explicar. O cara que vai dizer assim, ok, pode comprar, ele invariavelmente vem até a tua fábrica para conhecer você, não vem? Uhum. Ele vai chegar, vai olhar se você tem tudo aquilo que você disse que o papel aceitou, que o site bonitinho que você fez. Não é isso mesmo? Lembre-se, isso é um processo crítico dentro de uma indústria automobilística. Ele vai tirar algo que funciona para pôr a sua. Então, analisando o processo, aqui, ó, faltou o quê? Uma visita à fábrica. Aí eu perguntei, quantas vezes você convidou o cara? Muitas. Quantas vezes eles disseram que viriam? Nunca, nunca assumiram. Eu falei, então, o projeto já estava morto. Entendeu o processo de compra, o processo de venda? O processo de compra da fábrica vai exigir uma visita. Não adiantava sonhar com essa etapa. Você esquentou uma proposta porque você achou, porque todos os sinais estavam bonitinhos. Só que você não leu o cliente. Eu peguei um detalhezinho, uma bobagem. Você concorda ou não? Ah, tá. Quer Então, dizer, como ele não estava aceitando a visita da fábrica, já dava para saber que não ia fechar. Hum. exato. Você lembra que eu falei para você que é um monte de detalhezinho? É um monte de bobagem, né, Momante? Agora, é esse difícil, esse conjunto que você tem que harmonizar, tá? Você trouxe o cliente sério, blá, 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 só que chegou na hora H, o cara não fez a visita. E você sonhando que a proposta ia entrar. Deixou. Morreu. Ela já estava morta quando ele não topou fazer a visita. Porque dentro do processo de homologação da fábrica, a gente sabe de antemão que ele não vai colocar qualquer fornecedor. Então ele vai. Quando ele não aceitou, já estava morto, cara. Uhum. Triste, mas bem-vindo ao mundo das vendas, tá? O tempo todo a gente está recorrentemente passando por essas etapas. Por isso, mais do que nunca, acertar o teu foco, manter tua maquininha. Lembra a historinha? Ó, você chegou com ele até aqui, cara. Você andou com ele tudo isso aqui, irmão, para perder aqui. Um detalhe que você poderia ter resolvido aqui na frente. Coisas da vida. Bem-vindo ao mundo de vendas. Pessoal, tudo bem até aqui? Posso avançar? Mais alguma dúvida?
Então, está clara essa questão do processo de venda e processo de compra? Você tem que monitorar e saber onde ele está. Tá certo? E tem que ser cada vez mais apurado. É ele que sinaliza para você, tá vendo você com seu óculos aqui, seu binóculo, olhando o que é que você tem que estar prestando atenção. São detalhes, mas que vão, de uma forma ou de outra, colaborar muito para você fazer o approach correto. E, Fadu, uma pergunta Oi. para a gente entender o processo de compras. Muitas empresas têm processos diferentes, correto? Sim, claro, sem dúvida É nenhuma. justo a gente perguntar para ele qual que é o processo dele de compra? Com certeza, Vital. Não precisa a gente ter, assim, vergonha de perguntar ou tentar adivinhar. A gente pode chegar e falar, cara, qual que é o próximo passo, então, para a gente avançar? A gente pode perguntar claramente. Exatamente. Ah. Aliás, quando você fizer essa pergunta, você já vai sentir o clima. Se esse negócio é sério ou é fumaça. Tá certo? Vou pegar um outro cliente, né? Aqui é o seguinte: se for para elogiar, eu dou o nome. Se for coisa ruim, eu não dou, né? Um dia eu fui numa grande empresa, fornecedora também da indústria automobilística, mas essa é Master Blaster Enterprise, tá certo? Essa constrói o miolo de um processo de fabricação de veículos, tá? Então, você imagina o negócio mais crítico lá dentro. Isso quem me contou foi o gerente nacional de vendas, tá? É uma empresa alemã, tal. Estamos falando de alguém padrão global, tá? Ele me vira e falou assim: cara, me liga aqui um dia uma moça e começa a falar assim: olha, eu preciso de uma proposta de um negócio assim, assim, assado. Beleza. Ele, naturalmente, da empresa tal. Quando falou que era da empresa Master Blaster, ele já falou: opa, é comigo, né? Então eu preciso, não sei o quê, vamos agendar a visita. Ele falou, agendou a visita. Falou, opa, tá esquentando. Lá sai ele, vai lá, faz a visita, senta, conversa com a pessoa. Lá andando por dentro da fábrica, você imagina uma fábrica, nesse caso era de caminhões. Você imagina uma fábrica de caminhão. Estou falando um negócio Mega Master Blaster. Lá pela tanta, ele vira para mim, isso quem contou foi ele, hein? Ele vira para ele e ela fala assim: ó, então, a minha demanda é que nós vamos trocar tudo isso aqui, eu preciso, não sei o quê, eu preciso de uma proposta para a gente refazer tudo isso aqui. Ele falou: beleza, então, por gentileza, você me fornece o book de requisitos. Por quê? Note bem, só para a gente fazer um parênteses. Em B2B de alto valor agregado, particularmente em empresas estruturadas, você não mexe no processo disso se ele não tiver o que a gente chama de book de requisitos. É literalmente uma especificação, né, detalhada. Ele vai chegar para você, eu quero que, né, não é nem o RFP, eu estou falando de um book, né? Onde ele vira e fala, não, não tenho não. Não, não tem, não, eu sou estagiário aqui, tá certo? Eu só preciso botar isso no orçamento. Estou falando para o senhor, o gerente nacional de vidas quase deu à luz. Ele mesmo falou para mim, Fadu, ainda bem que era aqui no ABC. Você já pensou se eu tenho que ter pego um avião, indo daqui para o outro lado do mundo para atender uma demanda da estagiária? E aí, de novo, gente, onde foi o equívoco? Hã? Sabe como é que chama isso? Vontade de vender. Quando você se entusiasma demais para a venda, você acaba passando e acelerando. Ó, vou voltar de novo aqui, ó. Você acelera, tá vendo essa pontinha aqui? Você gruda essa pontinha aqui, ó. Você não faz a liçãozinha de casa. E qual é a liçãozinha de casa, senhores? Aqui, ó. Qual é o momento desse negócio? Tem um processo de compra? Não, não tinha. A menina precisava de uma ideia de valor para jogar no orçamento. Se você tivesse checado quem que você estava falando, obviamente você já tem um X. Não é mesmo? Então, pessoal, de novo, vender não é difícil. Difícil é fazer esse monte de detalhezinhos acontecerem a tempo e a hora. Vital, você tem um gato preto maravilhoso passando Tá por vendo trás. aqui? Passou. Ainda bem que é um gato, né, rapaz? Mas tudo bem, Bernardo? Tudo bem, João? Tudo bom, colegas? Muito Então, bom. por favor, amanhã nós vamos estar no mercado. Então, uma coisa é gerar leads, segunda é qualificá-los. Com quem que eu falo?
qual é o poder de decisão. Tem um monte de historinhas que a gente tem que saber. Tá? Ah, mas Fadu, eu preciso vender, eu tenho uma ânsia, eu preciso sair. Ótimo, não tem problema nenhum, estamos juntos. Traz essa demanda para dentro. Ó, estou falando com o cara certo, ele é o cara que tem. Você tem orçamento para isso? Ah, você não tem orçamento, você vai botar no orçamento do ano que vem. Beleza, você vai tratar como forte desejo, não tem galho. Né? Agora, se a coisa já chega por aqui, estou entendendo que ele já tem até a especificação. Como eu falei, você quer mexer numa planta de uma linha de caminhões? Imagina, tá aqui, isso aqui, cadê o seu book de especificação? Ah, não tem de requisitos? Não, peraí. Então você não tem nada, né? Ah, Fadu, então a coisa é um pouco mais embaixo. Tudo bem até aqui, gente? Posso avançar? Bom, aí nós vamos lá, né? Já conseguimos gerar os leads, já qualificamos, agora nós vamos gerenciar oportunidades, tá bom? Eu estou lá na terceira fase. Pessoal, e aqui, usando um requisito básico do que a gente tem no mercado, existe um negócio chamado funil de vendas. Então, do mesmo jeito que existe um funil de compra, existe um funil de vendas. O funil de compras expressa o processo de compra. O funil de vendas expressa o funil do processo de vendas. Tá legal? Então, vamos lá. Primeiro passo, implantar o seu funilzinho de vendas. Aqui eu dei um bem genérico, que eu acho que é um exemplo legal, para ampliar a visão de todos nós. E aqui tem uma coisa bonita, porque eu incluí marketing e vendas. Está vendo aqui, ó? Que muitas vezes dá um bode, a gente mistura conceitos, como eu falei para vocês. Para ser estritamente rigoroso, marketing fala do negócio de amanhã e vendas fala do negócio de hoje. Tá bom? E onde está o marketing? Porque um pedaço do marketing trata exatamente de apoiar a geração de leads. Tá legal? Então, o que você vai ter? Você vai ter um criativo, você vai ter uma propaganda ou um anúncio em alguma mídia social, ou mesmo para o seu grupo orgânico, né? Você vai ter o seu site, whatever. Você vai estar lá trabalhando todas essas ações, né? Agora, na medida em que ele evolua, ele vai entrar para o seu funil de venda, que, de novo, você tem que checar, lembra? Tem compra? Ah, tem. Então, tem um funil de compra? Ótimo. Não tem? Então, cuidado, né? Mas aqui começa. Então, você tem lá, eu peguei aqui um bem... Isso aqui é de um vestibular, tá? De uma faculdade. Olha lá. No topo, você tem o cara que visita o site, aí o cara, no meio, é lead. Como é que ele é o lead? Ele é o lead na hora que ele faz o cadastro. Um cadastro básico. Aí ele é qualificado. Opa, esse cara tem 18 anos, mora na região, não é um cara que está do outro lado do mundo. Enfim, aí você começa. Olha, você tem uma inscrição parcial, aí você tem, ele se inscreveu no vestibular. Lembrando que quando ele se inscreve, você tem que pagar. Então não adianta você se inscrever, gera o boleto e não paga. Então você para aqui, né? Aí ele tem que fazer o vestibular, aí depois do vestibular você convoca ele e finalmente ele se matricula. Então veja que tem uma relação gigantesca entre aqui e aqui. E é parte disso que a gente chama de esforço de venda. Tá legal? Ó, essa parte aqui. Você só vende aqui no nível 8. Do 1 ao 7 é parte de todo o seu investimento, né, de gerar clientes. E é por isso que é tão complicado. Né? Por quê? Porque é muito intensivo. Ainda mais hoje, todas aquelas preocupações que a gente falou. Pessoal, alguma dúvida em relação a funil? Então, para cada negócio, e o negócio de vocês tem que montar um funil de vendas. Tá bom? Ah, Fadu, como é que eu faço? Posso dar um exemplo do meu. Meu funil de vendas, ele é muito básico. Primeiro, eu gero leads e eu qualifico os leads. Eu descarto, em média, 1/3 dos leads. Tá certo? 1/3 dos leads eu agradeço, né? Aí você vai falar assim, por quê? Porque eu tenho muito claro qual é o perfil, qual é o nicho que eu vou atuar. Eu vou atuar invariavelmente num raio de 60, 70 quilômetros de Campinas, tá certo? Meu negócio, basicamente, o meu principal produto hoje é a estruturação de área comercial, que é um trabalho de consultoria, e eu faço implantação de televendas. Basicamente, são essas
80% das minhas demandas vêm desses dois. Ah, outro dia pintou uma pessoa aí querendo implantar um sistema de avaliação de conhecimentos técnicos. Eu já fiz esses projetos? Já. Tenho gente para fazer? Tenho. Mas isso é coisa de grande empresa. A empresa é uma empresa pequena. Não adianta. Você está entendendo? Não adianta evoluir. Agradeci e disse que não tinha condições de apresentar. Aí você vai falar assim, poxa, Vadu, mas você é muito arrogante. Não é ser arrogante, gente. Dizer não é manter o foco. Tá certo? Se todo mundo quer aparecer na minha foto, pedir uma. Outra coisa, eu vendo uma coisa que é. Eu só tenho um grande concorrente no meu negócio, quem vende dinheiro. Tá certo? Quem vende dinheiro tem uma fila maior do que a minha. No meu caso, eu vendo solução para venda. Então, dá de tudo. E eu tenho que ser muito precioso nessa questão da qualificação, com o risco de eu abrir um monte de frente e não conseguir entregar. Tá certo? Ou pelo menos não entregar com a devida consistência que a equipe aqui exige. Mas voltando à vaca fria. Então, eu já descarto um terço do que aparece lá em cima. E aí eu vou evoluindo. Tem proposta que nasce morta? Tem proposta que nasce morta. Eventualmente eu tenho que fazer uma proposta para deixar o cara feliz. Eu faço uma proposta, já mando e já mato no meu funil, tá? Agora, existem propostas quentes? Existem propostas quentes, que a gente sabe por uma série de sinalizações, que vem do quê? Dessa experiência de tudo isso aplicado, tá bom? Mas, como eu falei, aqui eu gero por relacionamento e a minha máquina de vendas. A partir do momento que ele entra para cá, ele é hiperqualificado e ele escorre diante disso. Mesmo assim, só para a gente não ter dúvida, eu vou depois discutir o número com vocês, a performance é relativamente baixa. E olha que eu estou falando de um negócio de quem vive disso, né? E por que isso? Porque eu acho que tem muita gente querendo saber, mas não disponível para fazer o cheque, tá? Quer saber, quer assuntar, gosta da ideia, mas na hora de, né? Na hora de a brincadeira virar séria, ele acaba descartando, tá? E só para você ter uma ideia, hoje, olhando o todo, se eu pegar o que entra aqui e o que eu fecho aqui, eu estou fechando 10%, tá? Que é muito baixo, tá bom? Ah, Fadu, se eu cortar aqui porque eu qualifiquei. Não, se eu qualifiquei, isso cai para... Eu estou fechando um terço, tá? Mas é porque eu espremo e qualifico mesmo, tá certo? Caroço, eu não estou perdendo nem tempo, tá? Então, e como eu falei, só para vocês terem uma ideia, essa solicitação que veio, estava escrito o cargo da pessoa no e-mail. A menina era assistente da, da área de RH. Quer dizer, que poder tem uma assistente para fechar um negócio? Nenhum. Você concorda comigo? O que ela queria era fazer uma ideia de preço. Então, minha filha, era uma empresa pequena e quem estava solicitando uma assistente. Então, não adianta. Essas coisas não são. Não adianta sonhar com isso. Até aqui tranquilo com relação à questão do funil? Então, de novo, os senhores têm que ter o funilzinho de vocês, tá bom? Tá? A segunda coisa, estruturando, fazer esse microplanejamento. Puxa, Vadu, agora você só irrita, né? Gente, tudo isso aqui é o que eu implanto nos clientes. Está mais do que testado, tá certo? O que é isso aqui? Todo vendedor tem uma carteira de clientes e uma carteira de prospecção. Fica fácil pensar assim, tá bom? O que é isso? Independente do que vai vir de forma orgânica, que vai vir de uma demanda disponível, whatever, o que pintar, você tem que estruturar seus alvos estratégicos. Então, novamente, gente, como eu acabei de falar, olha, minha máquina de vendas está setada num raio de 60, 65 quilômetros em torno de Campinas. Tá certo? É formado por empresas médias, tá bom? O faturamento sempre em torno de 1 milhão por mês. Pronto, já dei um set legal. Pode ser de segmentos quaisquer, mas preferencialmente na área de distribuição. Pronto, olha, já é o meu público. E eu bato em cima disso, tá? Na outra ponta, tem empresas que me interessam, né? Aí eu aqui organizo essas empresas. E é aí que a gente vai perseguir e seguir, tá bom? Óbvio que nesse caso aqui eu estou colocando um exemplo mais sofisticado, porque envolve meta de venda, tem a parte de premiação. Isso aqui a gente implementa
na gestão da rotina de vendedor propriamente dito, né? Um vendedor, principalmente nos nossos modelos, ele recebe tanto comissão como premiação. Então, tem aí uma estruturação. No caso de vocês, ou de gente que não tem uma equipe tão grande, não é problema. Agora, é fato que você precisa ter seus alvos estratégicos. Você tem que dizer para mim quem são os clientes que você quer atingir. Com o risco de que, se você não fizer isso, como eu falei, lembra do zigue-zague? Vai acabar pintando coisa que você não deseja. E essa questão é pior ainda, que a gente vai acabar dizendo sim quando deveria ter dito não. E é pior. Então, é sempre interessante ter essa lista de clientes e fazer as ações justamente direcionadas para ele. Independente de você ter uma maquininha que está gerando leads para você. Tudo bem? Aqui, no caso, o exemplo é sofisticado, mas você pode pegar uma planilha Excel, listar os 10 principais alvos, colar na parede e olhar para ele todo dia e falar o que eu fiz hoje para arrumar um cliente dessa lista. É uma boa ginástica, tá? Recomendo fortemente para a gente conseguir chegar lá. Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Estou todo mundo concordando, eu vou seguir em frente. Bom, agora que vem a parte 3, tá? Como gerir as oportunidades de venda. Lembra que eu comentei com vocês sobre um projeto de vendas? Né? Isso aqui é o que se chama de projeto de vendas. Você tem a pré-venda, que vira venda, que vira pós-venda, que vira pré-venda novamente, tá? Aliás, isso é uma infelicidade, porque, bom, vocês julgam que toda essa metodologia é bem americana, né? Então, o que acontece? Um projeto de venda, o americano chama de relation, quer dizer, é uma relação, tá? Nós, brasileiros, já temos um problema com o nome, né? Quando você fala assim, vou ter uma relação com o cliente, pronto, já se pensou infinitas bobagens, né? E o que não é nada disso, porque para quem é muito orientado para resultado, e aí a cultura deles é um pouco mais melhor do que a nossa cultura de vendas, ele só vai ter um projeto, só vai ter uma relação com alguém se ele souber que você vai poder comprar. Se ele souber que você não vai poder comprar, ele não interessa, ele dá um X e vai para o próximo. Nós é que culturalmente tratamos essa coisa num nível mais superficial. Lembra aquela história da qualificação? Qualificação para eles é uma coisa criteriosa, tá? Muito séria. Nós é que somos, né? Nós nos permitimos a sonhar mais. Quem é mais orientado para resultado não vai perder muito tempo. Então, só para não ter dúvida, tá? O conceito é simples. Um projeto de venda envolve uma relação, ou seja, uma pré-venda que vira pós-venda. Notem que a pós-venda vai virar pré-venda subsequentemente. A sucessão de projetos de venda, ou seja, de relação, você vai ter o que se chama de relacionamento. Então, novamente, pessoal, vocês já devem ter ouvido, se não, vão ouvir cada vez mais, que você precisa ter uma proposta de relacionamento com o seu cliente. Relacionamento, subentende-se essas bolinhas, ou seja, uma sucessão de projetos de venda. Tá legal? Então, da relação para relacionamento. E por que isso é tão importante? Pessoal, tá vendo aqui, ó, implantar CRM? CRM é uma sigla chique chamada Customer Relationship Management, gestão do relacionamento com o cliente. Pessoal, felizmente, hoje tem softwares, os mais variados, mas eu recomendo fortemente para que vocês implantem um CRM. Tem versões freemium ótimas, tá? Como o nosso processo comercial, a boca do nosso funil não vai ser lá muito agigantado, você não precisa de ferramentas nem muito sofisticadas. Agora, eu recomendo fortemente para que você utilize isso, porque você vai organizar todo esse relacionamento e vai poder, a partir disso, gerenciar exatamente todas essas questões. Imaginando de uma forma, como eu falei, sistêmica. Você tem uma maquininha junto com o seu trabalhinho para gerar leads. Você faz a qualificação, não é isso? Então, onde é que você vai organizar isso? Num software de CRM, que vai permitir você. Internamente, ele tem um negócio chamado
próxima tarefa, né? Então você organiza, ligarei a semana que vem, ligarei o mês que vem. Poxa, perguntou, como disse o Vital, meu amigo, você, como é que está o processo de compra? Ah, não, eu estou só cotando para levantar o preço. Legal, eu vou fornecer tudo direitinho. Quando é que vocês vão startar essa compra? Nós estamos imaginando para março do ano que vem. Maravilha. Então, posso ligar em janeiro? Pode, a gente confirma. Então, você programa no seu CRM. Janeiro, ligar para o fulaninho, tá certo? Então, todo dia, a hora que você abre o seu CRM, você vai ter listado o que você tem de tarefa. Isso é fundamental, porque garante que todo o esforço de venda seja eficientemente trabalhado e garante que você consiga fluir, tá? Outra coisa, dependendo da versão de CRM que você... E aqui eu estou te falando de forma generalizada, tá bom? Todos hoje, principalmente, essa é uma tecnologia dos anos 90, tá bom? Então, nós não estamos falando de nada que... O mais importante é o conceito. A ferramenta em si, qualquer uma que você se adequar, aí você fica à vontade. Agora, o importante é a disciplina de colocar tanto os seus alvos estratégicos, quanto as atividades e quanto as próximas tarefas que você vai fazer. É essa disciplina que vai produzir o resultado que a gente quer. Lembrando que nós estamos sempre falando de gestão da rotina, tá? Alguma dúvida com relação a isso? Eu sei que CRM é uma discussão, é um capítulo. Vou te dar outro depois. Meus clientes sempre começam por ele, né? Aí eu sou chamado para fazer o CRM funcionar, né? Aí, aí você fala assim, puxa, Vadu, mas como é que é isso? É simples. Normalmente a turma acredita que, né, é, você põe uma solução de TI e isso per si vai fazer as coisas acontecerem. E não é verdade. Muito ao contrário. Você precisa alinhar uma estratégia, você precisa ter os processos absolutamente, né, orientados e detalhados. Você tem que ter a capacitação da equipe, você tem que ter a pessoa correta, você tem que ter um grau mínimo de gestão sobre o processo, não é mesmo? Para depois você falar de infraestrutura. Aí a pessoa inverte. A pessoa vai para o CRM, julgando que o CRM per se fará, sem você fazer os outros alinhamentos. Lógico, é melhor do que nada, mas isso não significa que o resultado vai ser, por um acaso, muito diferente. Tá bom? Então, eu, particularmente, estou chamado para... Tem um cliente agora aqui em Americana, ele foi lá e implantou o CRM. Botou um CRM bom, não é ruim. A equipe se revoltou, não colocou nenhuma informação. A equipe de venda, subordinada a ele, disse que não punha informação no CRM. E aí? Nós temos dois problemas, né? Nós estamos com um problema com o vendedor e com o gestor. Vocês concordam? Né? Já de cara, já pegamos dois nó para resolver. Puxa, Valdu, mas a minha realidade, eu sou sozinho, eu estou aqui na minha startup. Muda alguma coisa? Imagina, de forma nenhuma. Organize as informações dos seus clientes. Como eu falei, faça isso consistentemente, que o efeito, obviamente, dentro de uma sequência, vai produzir muito resultado. Você não vai perder contato, você vai conseguir alinhar e organizar isso, tá? Tem versões mais sofisticadas, mas aí envolve investimento. Eu não gosto de falar isso. Eu gosto de falar isso dentro de uma demanda específica. Mas, de forma geral, amigos, mais importante é a disciplina de fazer. Até aqui alguma dúvida? Nenhum comentário? Nossa, vocês estão bonzinhos comigo. Eu estou acreditando que vocês estão. Depois eu vou fazer provinha. Tá bom, gente? Bom, isso aqui é para a gente encerrar e abrir aqui o debate. Por que implantar a gestão da rotina? É uma pergunta bem, bem capciosa. Acho que depois de tudo que a gente falou de gestão da rotina, né, já deu para preocupar para entender o tamanho do angu. Porque, como eu falo, uma coisa é você ir lá rodar o PDCA, né? Oh, olha só, descobrimos a América, vamos botar o ovo em pé. Maravilha. Agora, como é que você captura resultado? É no PDCA? Não, você vai capturar na rotina. Então, você precisa rodar o SDCA. É ali que está a mordida. E aqui, até para que a gente possa
traduzir muito dessa angústia que é falar de gestão da rotina de vendas, é entender exatamente esse conceito. Isso aqui, na verdade, Chet Holmes, coincidentemente, ele escreveu um livro nos anos 2000 chamado Máquina de Vendas, qualquer coisa, tá? É, acreditem, é um bom livro, se vocês quiserem ler, mas também, se não ler, também não vai fazer muita diferença. O que interessa é que aqui dá um pouco de uma expressão do que é vender, tá? Olha aqui, gente, tá vendo? Tá vendo 3% aqui? Tá vendo 30 aqui? Então, interpretem isso de uma forma bem genérica, mas que tem a ver com o nosso processo. Todos os processos estão nisso. Olha lá. Aqui na base, no caso aqui, a pirâmide para cima, né? Na verdade, um funil lá. 30%, quem você vai conversar, afirma que não tem interesse na sua proposta. Tá bom? Isso é absolutamente normal. Outro tanto acredita não ter interesse. Veja bem, uma coisa é afirmar que não quer. A outra é dizer que não ter o interesse. São coisas muito sensíveis, mas que mostram diferença. Porque você, na sua abordagem de vendas, você está fazendo esse caminho, né? Outro tanto pensa não, né, nunca pensou sobre esse assunto da forma como você está propondo. Tá legal? Uma parcela pequena, no caso aqui, o número é 7%, está disposto a ouvir. E uma está comprando agora. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: não se iludam. Você, para conseguir vender alguma coisa, você tem que chegar nesses potenciais 3%. Você vai descartar 97%. Dá para entender isso ou não? Eu vou repetir. Gente, enquanto você não ouvir nãos, você não vai ouvir sims, tá bom? Você precisa, na tua ação, dentro do seu processo rotineiro de vender, você tem que estar indo ao mercado, se colocando, se apresentando, ouvindo um monte de não, para conseguir se aproximar aqui da ponta. Puxa, Fadu, tem jeito de pegar um cara que está aqui e trazer ele para cá? Tem, mas é muito difícil, tá certo? Até porque quando a gente fala de venda, lembra que eu falei que venda é o problema de hoje. Marketing trata do assunto de amanhã. Quem vive de venda, vive do compromisso de chegar no final do mês com a meta batida, o compromisso junto à empresa de entregar o ponto de equilíbrio, não é mesmo? Junto de falar, quer dizer, assunto venda tem uma outra peculiaridade, é uma outra pegada. Então, nada contra marketing, nada contra nenhuma outra pessoa. É só entender o nosso aspecto. Para nós, que estamos trabalhando em venda, e o assunto é venda, a gente tem que ter essas questões muito claras. Para nós, é permitido algumas coisas, mas não é permitido todas. A começar a sonhar, tá? Então, uma das coisas mais interessantes na minha carreira é porque eu fui trabalhar numa época que vendas ainda se permitia sonhar. E eu sou economista formado aí na Unicamp, antes disso estudei no Colégio Técnico da Universidade, lá no Cotil. Então, a minha abordagem sempre, apesar de ter também um pedaço na área de humanas, a minha característica sempre foi analítica. E o primeiro conflito que eu tive foi que vendas na minha época era completamente, você está entendendo? Era subjetivíssimo para tudo. Aquilo me chocou, porque eu falo, ué, mas você não tem, você não tem pelo menos um jeitinho de como vender? As coisas não funcionavam assim. Hoje, ao contrário, como vocês estão vendo, a coisa está muito sistêmica. Eu acho que a gente evoluiu muito. Evoluiu até para que a gente possa transmitir esse conhecimento para todos vocês, como eu transmito para os clientes. Agora, a mudança é a primeira coisa que a gente tem em vendas. Essa é uma ruptura, literalmente. Hoje nós somos muito mais analíticos, procuramos buscar respostas muito objetivas, como eu comentei, tá? Ó, entre você chegar aqui e chegar aqui, o primeiro desafio é ouvir um monte de não. Ah, Fadu, eu não gosto de ouvir não, porque não dói. Bom, já primeiro choque com a realidade. Você fica namorando proposta, por exemplo. E aí você não dá follow-up porque você tem medo de que o cara diga que não está mais interessado. Só que aquilo não escorre. Ela fica o tempo todo ali como uma propostinha e o tempo passa.
para quem tem venda, tem meta, tem objetivo, né? Ou como a gente conta, tem que vender porque tem conta para pagar. Aí não pode ficar se permitindo a muito dedo, tá? Aliás, lembrando sempre, é por causa disso que nós mantemos foco, a gente tem disciplina, não é isso? Olha aqui, ó. Só para a gente não ter dúvida, eu elenquei aqui, ó. Primeira coisa, foco na estratégia. E vamos deixar muito claro, o fundador da Apple dizia que foco era dizer não, tá bom? Manter o foco é dizer não. Essa é uma preocupação típica de quem é vendedor, tá certo? Né? Então, você quer manter o foco? Diga não. Puta, Fadu, mas a oportunidade está aqui, então. Você está sendo menos vendedor do que você imagina, tá? Segundo, padronização de processos. Não adianta, por mais que a gente trate um processo comercial, principalmente pelos clientes, de forma muito subjetiva, Fadu, não vai ter duas propostas iguais, né? Beleza, até aí eu até concordo. O problema é que o processo ele deve seguir dentro de uma sequência até que você possa fazer o quê? A segunda coisa, a terceira coisa aqui, acompanhar a métrica de resultado. Será que você está sendo eficaz? Como eu acabei de descrever, tem um debate louco sobre o Google, né? Se 3 cliques, ele me paga o investimento do que eu faço por dia no Facebook. Aí você vai falar assim, puxa, Fadu, mas é muito caro. É muito caro. Eu acho que está fora da casinha. Mas é o que temos. E a gente não vai brigar com isso. Agora, se você não medir, você não vai conseguir absolutamente fazer o último item, que é a previsibilidade da receita. Gente, objetivamente falando, a gente não pode resolver o problema comercial só um mês. A gente tem que resolver o problema comercial, né, da receita propriamente dito, todos os meses. E isso a gente só consegue se a gente tiver previsibilidade. Pessoal, falei tudo. Queria agora ver se a gente consegue ouvir um pouquinho, porque vai que. Vai, né, Vitão? Vai que o assunto ficou muito fora da casinha, né? Obrigadão, Eduardo, muito bom. Bom, já tem pergunta, o Wagner levantou a mão. Isso, vamos lá, Wagner. Fala aí, Bom, Catarina. primeiro lugar, nós é que agradecemos, né? Muito obrigado, é nosso. Show de bola aí. Imagina, é um Espero que prazer, a gente consiga falar mais. claro. Exatamente esse último item. Até tinha levantado a mãozinha, deixei você terminar para Não, não, a qual gente que é o... falar. Aqui, na prática, né? Os funis de marketing e de vendas, na prática, eles são vivos, né? Eles Então, pulsam. Quando a palavra final tua, maior previsibilidade da receita, significa que se a gente, o item anterior, tiver uma métrica de que 3 é um número bom para a gente, 3% ali na ponta, né, no funil invertido, mas como resultado, nós temos que jogar isso todo mês para, né, temos que jogar, se nós queremos 3, né, e aí vem todas as outras preocupações dos empreendedores com as suas startups, com as suas empresas, né? Financeira, a continuidade do negócio, etc., né? Nós precisamos, se 3 é um resultado bom para a gente precisa colocar 100 todo mês, né, Fadu? isso. Se essa for a métrica do teu negócio. Então, por exemplo, Sim. é exatamente onde a coisa começa a pegar na rotina, né? Você vai falar assim, vou pegar só o seu exemplo, tá perfeito. Poxa, eu preciso fazer 100? Qual é o tamanho da minha estrutura? Qual é o tamanho do meu desafio? Não é verdade? Eu consigo fazer isso sozinho ou vou ter que contar com mais alguém? Não é mesmo? Então, por exemplo, isso que você está falando como preocupação, Wagner, está absolutamente correto. Então, por exemplo, eu vou ser bem objetivo. Meu ponto de equilíbrio são 6 notas. Estou usando eu como exemplo, que eu acho mais delicado. Tá bom? Eu preciso de 6 notas. Tá? Aí você fala assim: e a tua carteira de clientes? A minha carteira de clientes tem 12 projetos. Ficou mais tranquilo? Aí você fala assim: puta, Fadu, então desses 12 você tem que extrair 6 notas. Pronto. Aí você fala assim: puxa, mas você falou que você tem uma máquina de venda full time. A máquina não para. Ontem mesmo, pintou um gaiato aqui querendo implantar um projeto de televendas. Tá certo? Tá? Aí você fala assim: puxa, mas, querido, é funil, eu tenho que ver, eu vou qualificar, vamos ver se dá. A máquina não para. A máquina não para.
Puxa, Fadu, e você faz relacionamento? Faço. Hoje de noite vou estar lá na Ípica, no evento da Portal. A Portal vai fazer 50 anos, ela é agência de um outro projeto que a gente participa junto. Então vou para lá. Puxa, quinta-feira, eu tenho uma loira bonitona que é minha namorada. Ela ficou assim, pô, mas você não. Você vai me largar na quinta-feira de noite? Vou, porque eu vou. Fazer o quê? Ou uma roupinha e vou lá na Ípica fazer relacionamento. Bem-vindo ao mundo de vendas, senhores. Tá certo? Tá? Aí você vai falar assim, puxa, Fadu, mas eu pensei que era uma discussão mais estratégica. Não tem estratégia. Estratégia é desse tamanhozinho. Definiu qual é o teu alvo, né? Definiu qual que é o teu nicho, definiu qual é a tua proposta de valor para recorrência, queridos, encerra. A estratégia morreu de vendas. Né? Vamos discutir como é que eu gero leads, como é que eu qualifico, como é que eu gerencio as oportunidades e como eu faço pós-venda. Para manter o quê? A recorrência. Agora, isso é parte da rotina. Né? Como eu sou responsável pela área comercial da minha consultoria, o que tem que ser feito? Bonitinho, levanta, eu jogo golfe com os amigos no final de semana. Tá certo? A mesma coisa. Né? Você fala assim, puxa, você joga golfe? Não, eu gosto de jogar golfe, mas eu também faço negócio com golfe. Então, é parte da minha dinâmica de rotina. Tá legal? Ah, Fadu, mas você tem LinkedIn? Tenho 2.500, acho que é seguidores lá. Você publica? Publico de manhã e à tarde. Tá certo? Porra, é um saco de filó. Desculpe o termo, né? Não sou tão deselegante. Mas isso é parte da rotina de vendas. Né? Puxa, como é que você faz isso? Olha, eu estou dizendo para você, eu tenho CRM, eu até tenho, mas é que o meu processo ele é tão alinhadinho que eu nem. Né? Por quê? Porque eu fecho todo mês e o máximo que eu dou de tempo para uma proposta é 30 dias. Então, de um mês para o outro, eu mato a proposta. Ah, puxa, mas você é muito chato. Não, eu não sou muito chato, gente. Eu sou objetivo. São 26 anos fazendo essa bagaça. Não é possível que eu não aprendi alguma coisa. Independente de ser objeto do meu trabalho, né? Então, o que a gente faz? Eu sou muito rigoroso com proposta. Ou vem dentro do jeitinho que tem que vir, ou então eu nem sonho, né? Uma coisa verdadeira. Uma vez a Ambev me ligou no meu escritório, né? Putz, ó, Fadu, o cara da Ambev tá ligando para você. Eu falei assim, ah, legal, agradece. Nossa, você não aceitou a Ambev? Cara, deixa eu explicar para você. Eu já vendi para grandes empresas, já vendi grandes projetos. A Ambev não vai comprar de uma empresa como a minha. É que nem essa da empresa automobilística que ligou para o cara e não fez a visita. Dá para entender o que eu estou te falando? A Ambev está no topo do topo do topo. Quem que ela vai contratar? Consultoria de vendas? Ela vai contratar a McKinsey, vai contratar a Accenture. Não vai contratar eu. Puxa, Vadu, mas você. Querido, tudo bem. Ser turco talvez até ajude um pouco. Não é verdade? A gente trata a coisa de um determinado realismo crítico. Mas a gente precisa ser muito crítico em vendas, não foi isso que eu falei? Eu permito que o marketing sonhe, porque ele vai falar do negócio de amanhã. Mas o negócio de vendas é um assunto de vendas. Né? Eu tenho que chegar no final do mês, ó, a conta da empresa custa, sei lá, 50 mil. Eu tenho que entregar 50 mil, pelo menos. Porque se eu entregar 49, vai dar bode ou não vai dar bode, senhores? Vai dar bode. Né? Então, de novo, a minha preocupação é isso. Eu, por exemplo, só para te dar uma dica, Wagner, eu sou muito, de todos esse aqui, o que mais me dá tristeza, junto aos meus colegas, é a previsibilidade da receita. Então, boa parte do foco e esforço, agora falando objetivamente do meu trabalho, é traduzir em previsibilidade as vendas das empresas. Tá? Modéstia à parte, eu tenho clientes que eu peguei, o cara estava atingindo o ponto de equilíbrio no dia 40. Mês tem 30, tem 40 dias? Não. Não, mas ele estava atingindo, o mês dele tinha que ter 40 dias, senão ele entregava o ponto de equilíbrio. Aí a gente vem fazendo esforço, vem trazendo. Trouxemos para o dia do 30, depois para o dia 25, para o dia 20, para o dia 15. Tá? Hoje, modesta parte, esse case em particular que eu estou te falando,
a gente vira do dia 30 para o dia 1º com metade do ponto de equilíbrio que ele precisa já contratado no funil. Tudo bem? E quando lá pelo dia 10 ele está com o ponto de equilíbrio para dentro. Você tem ideia da saúde empresarial? Muda completamente. Você concorda ou não? Hã? E é isso que se trata assunto de vendas. Ah, e como é que a gente resolve? A rotina. Porque você não vai ficar achando que eu vou encontrar a pedra filosofal ali na esquina para dizer, ó, que maravilha, ó, essa aqui, ó, essa é a pílula que vai resolver todos os nossos problemas. Absolutamente. É rotina. Pau, então é a equipe de venda na rua, a máquina funcionando, é gerando lead, é qualificando, tá? A minha discussão, inclusive, com boa parte dos clientes, é isso. Eu tenho um cliente que fatura 6 milhões por mês. Eu peguei ele há 4 anos atrás, faturando 2 e pouco. Hoje nós estamos em 6, mas tem muita coisa. A equipe é maravilhosa, o dono da empresa é fantástico. Fizemos tudo. Pois bem, a discussão que eu tive lá, eu tive terça-feira lá. Por quê? Porque uma parte da equipe está gerando 300 propostas para fechar 30. Então, o que está acontecendo? Ele está fechando 10%, lembra? Por que você está gerando 300 propostas? Aí você abre, está tudo com problema de qualificação. Eu sentei com o dono e falei assim: vamos subir a régua, vamos subir o preço, que assim já começa a matar a proposta lá atrás. Eu prefiro trabalhar com 150 propostas e ter um hit rate, a taxa de conversão indo de 10 para 20. Você concorda comigo? Eu vou fazer melhor atendimento, melhor do que ficar fazendo proposta com um monte de esforço interno que não vira nada. Então, entendeu como é que é o negócio? Então, veja que nós estamos gerenciando a rotina. Não, sobe o preço, muda uma série de coisas no portfólio para não oferecer esses produtos, tá? Isso naturalmente foca a equipe a trabalhar de uma forma mais consistente. Para atingir 10%, só para a gente não ter dúvida, 10% você ficar sentado aqui no Largo do Rosário, para nada você vende 10%, tá? Se você falar com 10 pessoas, você vai vender para um. Simples assim. Tem, né? Não tem tanta sofisticação. O problema nosso é que esse é um abacaxi, tá bom? Mais alguma dúvida, Wagner? O Tranquilo, Fadu, obrigado. Fábio. o Fadu, eu tenho uma analogia aqui. Muitas empresas aqui incubadas estão no momento de fazer entrevistas e validar a sua solução. Eu sinto que é muito parecido esse processo de vendas, inclusive porque processo de entrevistas, né, de chamar a empresa para conversar e bater um papo, eu vejo que a taxa de conversão é muito semelhante a esses 10%, né? As empresas enviam mensagens, e-mails, contatos pelo LinkedIn, e não é todo mundo que responde, topando sequer uma conversa para fazer uma validação, né, uma entrevista. Então, o que eu sinto é isso. Não sei se você concorda que até mesmo para bater um Concordo. papo mesmo, a taxa de conversão é baixa, né? Não é todo mundo que aceita. Às vezes é a pessoa errada que a gente entra em contato também, né? Tem isso. Ó, só para não ter dúvida, por isso que eu botei essa pirâmide aqui do chat Holmes. Porque é isso, você viu o esforço que tem por trás para você conseguir falar com 10%. Sim. Olha, então vamos lá. A gente pode acertar um pouco mais se a gente se preparar previamente. Isso aqui é óbvio que eu estou falando genericamente, teria que entender mais detalhadamente as demandas de cada uma das incubadas, tá bom, Vitão? Mas lembra aquela questão do nicho e, né? Precisa ver aqui. Dentro do nicho, você tem um alvo estratégico, que você, inclusive, deve pensar até como indivíduo, né? Para você daí usar uma solução que você precisa literalmente que o seu trabalho prévio seja feito do ponto de vista de apresentação, site, material. Quer dizer, você precisa ter essa consistência na abordagem para depois se abordar. Tá? É a partir daí que há essa possibilidade de interação. Tá? 2. Hoje o LinkedIn passa por uma crise, por quê? Uma parte dos vendedores migraram para o social selling e fazem de forma profundamente equivocada. Social selling é uma coisa muito sofisticada,
Eu estou dizendo porque quando o LinkedIn lançou esse produto, um produto chamado Sales Navigator, vocês já ouviram esse produto do LinkedIn? Quando eles lançaram isso no Brasil, eu fui convidado, eu fui para o LinkedIn aqui no prédio do Shopping Eldorado, onde é a matriz dele, para conhecer o produto. O produto é fantástico. B2B de alto valor agregado, não tem para ninguém. Imagine um CRM que já vem com a carga de leads qualificados. Isso, porque uma coisa é você comprar um CRM. Aí você vai ter que rechear ele com. Imagine que eles vendem um negócio, que é um CRM, que já vem com a carga. Você faz os filtros e você traz o negócio. Então, tanto é que é um produto caro, etc. Pois bem, mesmo isso, você precisa ter uma abordagem, primeiro, técnica, você tem que saber como é que você aborda, e segundo, você tem que ter um elevado grau de interatividade com o perfil. Dito de outro jeito, se você precisa abordar um CEO, você tem que, no mínimo, ser um gerente nacional de vendas. Vocês concordam ou não, gente? É meio óbvio, não é? Se você não vai fazer uma abordagem, tá? Se não houver um grau mínimo de interatividade. Esse é o abacaxi. E é isso que, por exemplo, dá um nó danado. Você vê uma pessoa absolutamente despreparada ali, até vendendo, abordando gente no LinkedIn. Todo dia eu sou abordado, né? Todo dia um cara quer que eu vire parceiro para indicação de software. Eu até por uma questão ética eu nem posso representar isso, né? Mas aí eu sou sacana, eu aceito todos. Como ele está fazendo o trabalho comercial, eu ponho ele para dentro da minha rede. Com isso, eu saio de um nível 1 e subo, né? Eu vou subindo. Com isso, as minhas publicações atendem o público dele. Então, eu vou colocando para dentro, não tem problema nenhum. Tá? Aí, se ele insiste muito, eu falo: olha, eu agradeço, mas não posso, tal. Mas eu ponho para dentro. E com isso, todo o meu orgânico vai atingindo o público que ele está prospectando. Agora, gente, de novo, com quantas pessoas ele fala para conseguir ter um feedback positivo? Aqui, volta no 10%. Dá trabalho. Né? Puta, então, tem a maneira de fazer, tem o jeito de fazer, mas, além de tudo, tem um esforço danado que precisa ser feito. Tá bom? Pessoal, mais alguma coisa? Bom, Nossa, bom, o todo pessoal mundo. não se manifestou, de todo modo, gravei, né? O Isso, Fadu, o nosso webinar. Vou te disponibilizar o link para que você também isso. divulgue. Vou disponibilizar o link para todas as empresas aqui do nosso parque científico e tecnológico também. E, por e-mail, vou enviar esses slides, as transparências. Tá bom, as transparências. Foi de velho isso, hein? Tá joia? E, bom, no último slide tem o contato do Fadu, Isso, né? está aqui Caso disponível queiram para que... todo mundo, é sempre um prazer, tá bom? Fiquem à vontade, qualquer dúvida, qualquer demanda, qualquer necessidade, puxa, por favor, entre em contato no WhatsApp. Eu também estou no LinkedIn, se vocês quiserem adicionar, fiquem à vontade, tá bom? Agora, o que vocês precisarem é sempre um prazer, tá? Eu agradeço em nome da Febraec, é sempre um. Aqui a gente tem uma dinâmica de fazer uma palestra dessa por ano, tá bom? Então, pelo menos uma vez por ano, a gente pode se encontrar por aí, Com tá? certeza. Independente de outras coisas que a gente vem, a gente faz muita mentoria também. Eu estou lá com. Esse ano eu estou até junto com o pessoal do Patronos lá, fazendo mentoria para Bom, alunos que vão se formar na universidade. Então, a gente tem aí um trabalho longo que a gente vem fazendo na Unicamp. muito Tá bom, bom. gente? Para vocês, boas vendas. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Tá bom? Abraço, Muito senhores. obrigado. Muito Agradeço aí imensamente terem me aguentado. obrigado, Tchau, Abraço, tchau. Fadu. até mais. Um abraço. Obrigadão. Prazer. Bom dia, Tchau. pessoal.